E assim, ao longo da tua vida falando sobre esse assunto há tanto tempo, inclusive em rede nacional, por tanto tempo, e palestras e tal, cara, eu tenho dificuldade de acreditar que ainda existe alguma pergunta que você não respondeu, cara. Nossa, eu já respondi muita coisa, muita coisa. Mas, assim, a gente vai aprendendo, né? Que a gente não sabe tudo, né? Então tem coisa que escapa, tem coisa que esquece, tem coisa que fala, peraí, deixa eu entender, deixa eu pesquisar isso aqui, deixa eu aprofundar, ou trazer esse tema de uma forma diferente, né? Porque tem coisas que vão mudando também, né? Sim, não sim, tem sim. O clitóris faz pouco tempo que começou a ser estudado, né? É que para chegar aí pra gente, né, pra população como um todo, faz pouco tempo, mas a gente tem já os estudos aí, vamos dizer, sexologia mesmo, tem estudos do Kinsey, né, que a gente já tem até filme, que é um Kinsey, vamos falar sobre sexo. Aí tem grandes nomes lá do passado, que é de 1950, vamos dizer assim, 1960, Masters e Johnson, Ellen Singer Kaplan, pessoas que já morreram, que fizeram grandes pesquisas e que estudaram. Só que, entre sair dessa população aí científica, de estudiosos, sexólogos, psicólogos, blá, 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 e chegar para a população como um todo, tem aí um espaço, né, pelo menos 50 anos até essa informação chegar mais palatável. Agora, com internet, com globalização e a gente falando tanto... Com a evolução da sociedade com também. A evolução... Tá aberta para receber esse tipo de informação. Tá aberta, exatamente. Mas mesmo assim, muita gente ainda não sabe. Inclusive, mulheres ainda não sabem. Não. Confunde o buraquinho que sai xixi com Confunde. o buraquinho da menstruação. Confunde. Pois aí é a gente tem. Porque, assim, e a gente já pode esclarecer que o que sai xixi é a uretra e a menstruação é o orifício vaginal. E tem mesmo dúvida, né? A pessoa fala, mas por aqui? Onde que eu enfio o quê? Onde você quiser, né? Se você não sentir dor, você enfia onde você quiser. Mas, assim, para as funções biológicas, né? Tem ali os buraquinhos específicos. Isso é meio chocante. Esse lance desse tipo de dúvida significa que tem alguém falhando na educação em algum ponto aí, né? Pô, o que eu ia comentar, na verdade, é que, pô, o sexo, o ato, ele é, pô, relativamente simples. O que é complexo é o que tá em volta. É a sexualidade, é como você enxerga isso, é como você encara isso, como você expõe isso pro mundo e tudo mais. Mas eu acho que eu ia falar uma grande merda aqui, porque não parece ser um troço simples, né? Porque, pô, existe esse tipo de dúvida, é porque a gente tá falhando mesmo, né? A gente, como sociedade, a gente falha, sim, em educação sexual, né? Não só em educação sexual, em educação para a vida, de repente, a gente pode estar falhando também, né? Em educação, por exemplo, de limites. Né? Então, isso é uma educação para a vida e que tem tudo a ver com sexo. Tem tudo a ver mesmo. Né? Então, por exemplo, às vezes a gente não tem limite para muita coisa, não tem limite nas relações interpessoais, não tem limite para falar coisas para os amigos, não tem limite para gastar, enfim, não tem N limites. E respeito ao próximo, e na relação sexual, respeitar os próprios limites da pessoa que está ao lado é o básico para você ser feliz na cama. Então, o que acontece? Você vai pra transa, e aí você quer fazer como um amigo do amigo do amigo, você não tá se respeitando, porque às vezes você não vai dar conta de fazer. E a pessoa tá do seu lado, tá te cobrando, fazer uma coisa que você não quer, né? Sei lá, assuntos tabus, né? Então, mulheres às vezes não curtem fazer sexo anal numa relação heterossexual e homens curtem muito. Então, aí fica aquela disputa ali entre o casal, né? Mas precisa ter respeito. É uma disputa saudável, é uma disputa saudável. E aí, às vezes... assim, se tiver respeito, é uma tudo disputa bem, saudável. não pode topar, mas às vezes a pessoa se sujeita a algo que ela não tá afim só pra agradar. Aí já não é bacana. E porque tem aquele... Se diz também, né, que a mulher que faz tudo na cama, o cara não deixa de jeito nenhum, que a gente sabe que é uma grande mentira, né? Todo mundo pode fazer tudo, né? Desde que os dois estejam realmente afim, né? E não tem que fazer o sexo anal, ou, por exemplo, agora indo pro mundo homossexual, né? 2 homens, por exemplo. Precisa fazer sexo anal? 2 homens? Não. A transa pode ser super prazerosa com sexo oral, com masturbação, com esfrega pra cá, esfrega pra lá. Então, a gente cria muitos padrões, cria muitos mitos, acha que tem que ser assim, assado, e começa a ter que obrigar a outra pessoa a fazer assim, o assado. Então, tudo pode ser muito prazeroso. O sexo anal pode ser muito prazeroso entre 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, o gênero que for. Tudo pode ser muito prazeroso, desde que cada um respeite os próprios limites e o limite de quem está ao lado.
Então, quando a gente fala, né, educação para a vida, é isso. A gente tem que ter noções básicas ali, né, de não extrapolar os próprios limites. Então, ficar naquela assim, eu tenho que entrar nesse padrão X. Às vezes a gente extrapola todos os nossos limites para entrar num padrão X, que eu ouvi dizer não sei aonde, e aí fica muito ruim, porque perde a graça, fica mecânico. Por isso que é bacana ser psicóloga também, né? Porque acho que muitas vezes esses problemas sexuais que as pessoas têm, muitas vezes não, acho que a maioria das vezes vem mesmo de fatores psicológicos, coisas Sim, que acertou, não tem nada a ver com Amy. sexo, mas É. A gente tem os estudos, né? E a gente vê assim, que das dificuldades sexuais, uma grande parte, sim, tem questões físicas, né? Mas a maior parte tem um fundo ali, porque o ser humano, né, eu costumo dizer sempre assim, o ser humano é biopsicossocial. Bio, a gente tem um corpo, psico, emoções, sentimentos, e social, a gente está inserido numa cultura. E é com isso tudo que a gente vai para a cama. A gente não é um corpo pulando ali sem, né, emoções, sentimentos, e a cultura também não é só emoções, sentimentos sem o corpo. Então o corpo tem que estar ok, mas não quer dizer que você está com 80 anos de idade, você não vai poder ter prazer. 80, 90, 100, você pode. Seu corpo não vai estar igual de um adolescente, de um jovem, mas você pode ter N formas de prazer desde que você queira e se respeite, né? Respeite os seus limites, aquela história toda. Agora, mas o emocional conta muito. E nesses tempos de cobrança, né, de padrões de cobrança, de ansiedade, né, aquela loucura toda que a gente tem, aquela correria, blá, blá, blá. Nesse cenário de cobrança, que é, de novo, a educação para a vida, né? Então, assim, se a gente se cobrasse um pouco menos, talvez fosse mais feliz na cama. Mas aí a gente está se cobrando muito, então vai para a cama o homem achando que ele tem que ter ereção sempre, em todos os momentos. Não necessariamente, pode falhar, a gente falha, né? A mulher achando que tem que ter orgasmo todas as vezes, ou tem que dar orgasmo todas as vezes, também não necessariamente. Orgasmo é uma questão de aprendizado, descobrir seus pontos eróticos e treino. A mulher precisa se treinar. Pode usar brinquedinhos, pode apresentar para o parceiro ou para a parceira, pode fazer isso sozinha, mas tudo, né, passa ali por uma tranquilidade e tem que ter um campo para falha. Porque pode ter aquele dia que você não tá legal, que você tá cansado, que você tá doente, que morreu alguém, né? Então, essa história que você só não tá afim. Não tá afim, então precisa respeitar. E essa história, por exemplo, perdeu um ente querido, né? Aconteceu muito agora na pandemia. Quanto tempo é o luto? Varia para cada pessoa. Você perde o desejo? Às vezes sim. E olha que interessante, para outras pessoas não. Às vezes tem uma celebração, né, da vida, né? Então tô vivo, vou celebrar, então vou viver o sexo. Então assim, para cada um é de um jeito. E isso vale para tudo. Sexo na gravidez para cada pessoa é de um jeito, enfim. Que legal que você falou isso, que tava na minha cabeça. Cara, o porquê... Puta merda, eu vou falar assim, a Mariana ficar brava comigo. Fala do jeito que você quiser. Mariana é a mulher. Minha esposa. Oi, Mariana! Não fica brava com ele, não. O papo é franco. Por que tem... O que é isso? Que as mulheres... Não sei nem se é geral, porque, né? Eu só conheço a Mariana... Amor, você sabe. Cara, a Mariana grávida, ela ficava Subindo pelas paredes? Cara, sim. E eu tinha uma questão que era o contrário. A minha parada era tipo, caralho, mano, ela tá com a minha filha ali dentro, mano. E, assim, tá certo. É a E eu não tô nem falando que eu sou o pirocão que vai cutucar a criança. Não é essa pira, é mais uma pira de respeito, sabe? Sei. Cara, ela tá com minha filha tá ali dentro, pô. Vai sair por onde eu tô entrando. Que estranho essa parada aqui. E tá vendo? O que você tá falando é o tal do biopsicossocial, né? A cultura diz, né? Vamos respeitar. Agora ela vai ser uma mãe, então vamos segurar na parada que eu tô entrando, barará, não é? Então, assim, eu atendo muitos casais no consultório. Mulheres individualmente, homens individualmente, enfim, casais hétero ou gays, enfim, que vão ter filhos. E aí, como é que fica a história ali nesse momento? Varia muito. Pode ser que a mulher tenha bastante desejo, pode ser que ela tenha zero desejo, pode ser que fique no meio de caminho, né? Vai depender muito de como ela tá passando pela gravidez. Tem gente que passa muito mal, tem gente que não, né? Então, quem não passou mal pode estar mais tranquila, né? Então, varia muito de como aquela mulher está enfrentando a gravidez e se não é gravidez de risco também, né? A gente precisa falar aqui, né? Se é gravidez de risco, aí tem que suspender tudo, não dá para fazer sexo, tem que ficar lá quietinha. Nem gozar pode em alguns casos, né? Por causa das contrações. Tem que ficar super quietinha. Mas nós falando numa gravidez que não seja de risco, né? Então, aí tem que ver como é que a grávida tá ali.
Mas às vezes ela se sente mais mulher, porque só mulheres engravidam, né? Homens não, enfim. Então tem toda essa coisa. Cara, tem um e componente psicológico fortíssimo aí, né? fortíssimo. E às vezes ela se sente bonita, linda, com um peitão, com a barrigona, e outras, não, tô horrorosa. Então tem milhões de componentes físicos na grávida. Também, né? Os hormônios a cada trimestre eles mudam, eles ficam bombando, mas, né, tem um substrato hormonal, mas não é só, porque vem o emocional e dá a cacetada, né? E aí, algumas coisas a gente está pontuando, mas tem infinitas questões emocionais. Mas aí vem o homem, que tem o lado dele também. Então tem o lado dele de como é que eu vou enfrentar essa gravidez? Está crescendo um serzinho ali na barriga da minha mulher e eu tô de fora, eu não tô sentindo nada, né? Como é que é isso? O que tá acontecendo? E aí a mulher com toda aquela oscilação emocional, e como é que o cara faz? E aí tem que ter desejo, né? Ou não tem, e aí vem isso que você falou, meu Deus, mas eu vou fazer sexo e essa barriga, né? Aqui, como é que tá o bebê? Como é que não... Enfim, é muita coisa. Então tem homem que tem zero desejo. Tem outros que têm desejo, que não encrencam com isso e tal. O que eu digo sempre, né, para os casais? Olha, a gente precisa, de novo, cair na velha fórmula de se respeitar. Peraí, né? Se dois não querem, não vai rolar. Se um só quer, pode até tentar, mas se tentou e não rolou, tem que respeitar. Mas que sacanagem, deixa uma grávida com desejo. Ó, né? Mas, gente, a gravidez... né? Pelo menos um brinquedinho. Duas defesas. Primeiro, não é gravidez de elefante, né? Não vai demorar mais eternidade, meses, né? E segundo, 9 meses, né? Vai passar lá as 40 e poucas semanas, vai acabar. Aí vai ter, sim, o pós-parto, amamentação, blá, blá, blá. Mas uma hora, né? Pois é, tem que lembrar disso também. Também porque, assim, é difícil, né? O problema é o depois. O depois... Por quê? Porque aí, assim, no meu caso, por exemplo, o segundo trimestre foi o mais tranquilo. Porque a barriga não tá muito grande, passou aquele primeiro trimestre que não tem... Passou o enjoo, passou aquela coisa toda ruim do primeiro trimestre, que é enjoo, enfim, questões psicológicas, meu Deus, eu vou ser mãe. Uhum. Segundo trimestre, a barriga não tá tão grande, passou o enjoo, não tá grande a ponto de te atrapalhar. E o terceiro trimestre, aí a barriga já tá muito grande, beleza. Nasceu, aí vem a questão, você não dorme, você tá amamentando. Aí, quando nasce, aí que fica um tempo sem vontade. Pra mim foi assim. É. Depois que a minha filha nasceu, é que eu fiquei um E bom tempo sem vontade. viu, Emi? Tem muita mulher que fica um bom tempo sem vontade, tem mulher que aí nasceu, e aí tem uma rede ali de apoio, né? Ah, e aí fica mais uma rede de tranquila. apoio, Tem mulher que se dá muito bem na amamentação, tem outras que se dá super mal, que não curte. Então, assim, varia muito. De O novo. ser humano é um bicho complexo demais. Demais. E aí, nesse também, né, para lidar com tudo isso, tem a velha profissão do psicólogo, da psicóloga, né, que pode ir ali acolhendo isso, né, que a gente faz isso, né, é ouvir, é que cada um vai encontrando ali o seu caminho, mas respeitando o tempo todo o seu jeito de ser e de quem tá do lado, e entender que isso é um processo, e que uma hora aquele bebê vai crescer, vai acabar o primeiro ano, vai entrar no segundo, a criança vai ficar mais autônoma, e aí não é a vida inteira que você vai ficar, né, sem dormir, que você vai ficar amamentando, você vai ficar sem dormir. Você fica a vida inteira sem dormir? Não, então, olha só, o meu ponto é o seguinte. Quantos anos tem seu filho ou filha? As duas. Uma tem 10 e a outra tem 8. Dá muito trabalho, né? Ó. Eu vou te falar que muitas sarneadas são abortadas Com certeza. porque tem uma criança na minha cama. Ou chegou uma criança no meu quarto. Entendeu? Isso é bem comum. E assim, tem uma galera, eu falo com uma galera aí que, pô, aí, tu vai ter filho, tá uma maneira, coisa mais incrível e maravilhosa que pode acontecer contigo, mas acabou aquela parada de vou transar. Né, por favor, né? Não vamos transar e ser flagrados. Qual que é a dica, né, Igor? Assim, pra casais como você, ou enfim, em qualquer momento, né? A gente precisa fechar a porta do quarto A pra gente transar. fecha a porta do quarto. Trancar e tal. Mas porra, bateu na porta ali... Parou. Já, né? Já olha pra baixo. Era, né? E o casal vai precisar tentar contar com uma rede ali que for, né? Pra ter momentos a dois também, mesmo que seja uma vida louca. Mas o casal... Vamos dizer assim, você não é só pai, ela não é só mãe, vocês também são um casal. Vocês precisam ter um momento casal, né? Mesmo que a vida seja difícil, porque a gente tem 1000 funções, né? Então, aqui é um momento profissional, estamos trabalhando. Aí tem um momento, sei lá, amigos, aí tem um momento família, um momento pai, filho, né? Mas precisa ter um momento casal, que a gente perde isso também, né, na convivência. Perde, cara, perde. Um momento E de namorar, porque né? Isso que você tá falando é muito interessante mesmo, porque por um tempo...
pelo menos assim, a gente sem muita instrução nesse sentido e tal, vira pai e mãe e é isso. Em tempo integral. Em tempo integral. E tem que ser mesmo, né, pai e mãe, mas um momentinho, sei lá, deixar com a sogra, com o sogro, com sei lá quem, com amigo, né, enfim. Vai mas no motelzinho, né? vai jantar. Ou tenta Vai tomar um banho junto. sei lá, né, fazer um esqueminha pro casal ter ali um dia que seja off, mesmo que seja de tempos em tempos, ver o que dá pra fazer, né? Porque também a gente não pode esquecer que assim, a vida é complexa, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que pagar a conta, e tem escola, é isso, é aquilo outro, um monte de, né, lista gigante de tarefas. Mas tentar também colocar nessa lista infindável de prioridades, abrir um espacinho em algum momento para poder, mesmo que seja, sei lá, uma vez ao ano, não sei quando, né? Mas ter um momentinho casal. Tentar, de alguma forma, ter um momento casal para não perder essa conexão também, para não ficar pai e mãe em tempo integral, porque a criança também perde isso, né? Porque essa criança, quando crescer, ela também vai querer encontrar o par, né? E aí é legal a gente ter um modelo de casal saudável, né? Que tem um momento casal também, porque isso também é um aspecto da vida. Essa criança também não vai ser só pai, só mãe. A gente não é só alguma coisa, a gente Verdade. é múltiplo, né? A gente pode ter múltiplas facetas. A gente tem múltiplas facetas.